Graça e paz, amados irmãos, saúdo os amados irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Que bom estarmos aqui para mais uma vez cultuarmos, exaltarmos ao nosso Senhor bom Deus. Hoje é quarta-feira, habitualmente é o nosso dia do culto de ensino da nossa Escola Bíblica Dinâmica. É o dia que nós tiramos para aprender a palavra do Senhor. E você é o nosso convidado especial para estar conosco durante toda esta live. Preparamos com muito amor, com muito carinho, uma programação muito especial para você que está aí na sua casa, no seu quarto, na sua sala, dentro do seu carro. Eu não sei aonde você está, não sei em que lugar do planeta Terra, mas eu já sei que tem gente na Europa nos assistindo, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, em diversos estados, em diversos lugares. Que a bênção do Senhor Jesus esteja contigo, sobre a sua vida, sobre a sua casa. É muito bom poder ter essa liberdade de entrar, de compartilhar, de falarmos do amor de Deus. Hoje temos uma programação hiper mega especial para você. Nós vamos adorar ao Senhor Jesus daqui a pouco com o nosso líder do Ministério de Louvor, Gessé Trindade, com uma canção. Depois já reúne aí a criançada, né, de 0 a 180 anos, tá bom? Que tem um momento Kids. Nós vamos ter aqui uma apresentação especial para as nossas crianças, para os nossos pré-adolescentes. E eu tenho certeza, até você, né, vai ouvir a voz de Deus. Deus vai falar contigo, Deus vai ministrar ao seu coração. E logo após, nós vamos ter a continuação do nosso seminário, do nosso estudo, a Igreja dos Sonhos de Deus. Quem não assistiu a nossa live da quarta-feira passada, basta ver depois, em outro momento, aqui a primeira parte desse estudo, que falamos os 3 primeiros tópicos. É importante que os irmãos procurem aqui no Face da DENAP Goiás, da subsede aqui de Pelontino de Goiás, nesta mesma página que você está assistindo essa live. E eu tenho certeza que Deus vai falar contigo. A DEG Goiás é uma igreja que ama compartilhar o amor. Nesse dia nós estamos com as portas fechadas, e por estar com as portas fechadas, a forma que nós encontramos de falar do amor de Deus, de levar a palavra ao próximo, é por meio das lives. Então, queridos, curta, comente, compartilha. Para começar, você que já está aí, já deu um glória a Deus aqui nos nossos comentários, já deu um brado de aleluia. Comenta, compartilha. Se quiser fazer sala de transmissão aí com seus amigos no Facebook, fica à vontade. Como eu falei, hoje é quarta-feira, é a nossa live de ensino. Sexta-feira, nesse mesmo horário, neste mesmo, às 20 horas, né? 20 horas isso? 20 horas, estamos só um pouquinho atrasados, mas às 20 horas é a nossa live de intercessão. Nós vamos orar pelo mundo, pelo Brasil, pelos enfermos, e como nós estamos precisando de orar. Então, sexta-feira, nesta mesma página, nesse mesmo horário, você é o nosso convidado especial. E no domingo é a nossa live de adoração ao Senhor Jesus. Se as coisas não normalizarem, mas a nossa expectativa é que tenhamos culto. Se não tiver, a live estará aqui à disposição dos irmãos, e ainda que estejamos culto, nós vamos pelo menos nos organizar para também transmitir o culto, para que a palavra chegue aonde os irmãos estiverem e ela seja compartilhada. Porque, como o Senhor nos disse, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Desde já, muito obrigado por você estar nos acompanhando. E sem mais delongas, coloque a mão aí sobre o seu coração, feche os seus olhinhos e vamos falar com o Papai do Céu, já que hoje nós teremos aqui no início já no nosso momento Kids, logo após o louvor. Feche os olhinhos, diga assim: Senhor Jesus, eu coloco o meu coração na tua presença, para ouvir a tua voz, para ouvir a tua palavra. Fala comigo nessa noite especial, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deixe o seu amém, deixe o seu glória a Deus, e vamos juntos aprender a palavra do Senhor. Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor,
Fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo? Quem escolheu os tons? Fez a noite escura, desenhando a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história, e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história, e ele escreveu na obra que sou eu, e na assinatura estava escrito: Deus pintou minha vida com o sangue derramado, pintou minhas vestes com o branco da santidade, pintou o meu interior com a sua glória. Todo mundo está pintando a minha história, e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou na obra que sou eu, e na assinatura estava escrito: Deus. Para tudo, vamos cantar, eu e você também. Pai do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Que saudade que a tia Edna tá de vocês. Para quem não me conhece, eu sou a tia Edna. Alguém aí me conhece? Que bom que todo mundo me conhece, né? Eu sou uma pessoa muito conhecida. Brincadeira. Crianças, como eu estou com saudade de vocês. Como eu estou com vontade de abraçar vocês. Eu estou com saudade de sentir o cheirinho de vocês, as bagunças de vocês na salinha. Olha, a gente está longe fisicamente, mas o nosso coração está pertinho. As minhas orações estão pertinho de vocês, porque eu continuo orando todos os dias por vocês, tá bom? E hoje, para matar um pouquinho da nossa saudade, eu vim aqui para falar um pouquinho de Jesus para vocês. Afinal, só se fala com os adultos, né? As crianças são muito importantes. Afinal, vocês vão crescer e serão os adultos no futuro, que coisa boa. Crianças, todo mundo tem Bíblia em casa? Beleza, então você vai pegar a sua Bíblia agora. Você vai pegar a sua Bíblia, vai abrir lá no livro de João, no capítulo 3, no versículo 16. Pede ajuda aí para o papai. Fala: papai, acha a minha Bíblia. Vamos achar agora e ler comigo. Todo mundo achou? Ok, se achou, então vamos lá. A palavra do Senhor vai dizer assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Olha que legal, crianças, a promessa do Senhor para as nossas vidas, que nós vamos ter vida eterna. Mas hoje, eu tenho convidados especiais, sabia? Muito especiais. Eu tenho uns amigos aqui comigo, porque eu não gosto de andar sozinha, mesmo não podendo fazer várias coisas, mas eu não gosto muito de ficar sozinha, não, vocês sabem, né? Então tá, eu vou chamar os meus amigos, e aí eles vão se apresentar para vocês. Então vamos lá. 1, 2, 3. Lili, cadê você, Lili? Nossa, Lili, como você tá linda! Como você... Amei seu laço, Lili. Como você cresceu! Mas nós temos mais um amigo, o José.
José, meu filho, cadê você? José, você é tímido? Sim, tia Edna, tudo bem? Oi, José, tudo bem? Como você tá grande? Gostei do seu cabelo aí, todo fashion, todo bonitão. Você se arrumou todo para vir aqui hoje com a gente? Sim. Oi, crianças. Tudo bem? Ai, todo mundo bonito. Lili, você tá bem? Tá tudo certo por aí? Sim, eu tô muito bem. Oi, Lili, tudo bem? Tudo bem. Vamos lá, me dá um abraço, cara. Tá bom. Não, crianças, não pode. Não pode se abraçar, tia Edna? Não pode? Estranho, né? Por que, tia Edna? Não pode te abraçar? Muito estranho não poder abraçar. Mas então, deixa eu contar pra vocês. Vocês estão indo pra escola? Não. Ai, pois então eu vou sentar aqui, porque eu já sou, assim, uma pessoa mais velha, sabe? E aí eu preciso descansar um pouco pra vocês, pra gente poder conversar, combinado? Combinado, tia Edna. Não, tá bom. Deixa eu contar uma coisa então pra vocês, muito séria. Crianças, vocês não estão indo pra escola, certo? Sim. Por quê? E aí a gente também, aí eu falei pra vocês que a gente não pode se abraçar, certo? Sim. Então, porque tem um bichinho muito feio por aí e ele é invisível, acredita? A gente não tá indo pra escola por causa do bichinho. Ah, pois é, esse Eu pensei bicho... que é porque eu gostava de ficar em casa. Ah, não, também, né? A gente gosta de ficar em casa, mas a gente não tá indo pra escola, pra igreja. Por quê? Porque esse bichinho tá bagunçando a vida de todo mundo. Ele tá fazendo as pessoas ficarem dodói, acredita? Meu Deus, tia Edna. É, e aí... Não, Lili, calma. Tia Edna, eu tô preocupado. Não, não fica. Tia Deixa- Edna, é porque o meu pé tá coçando, tia Edna. Será que esse bichinho... Coçando o seu pé, José? Sim. José, você tomou banho? Tia Edna, eu lavei meu pé semana passada, quando eu tomei banho. Ai, meu Deus! Gente, José, você não tem bichinho nenhum. Sabe o que você tem? O quê? Sujeira. José, se você tomar banho, eu te prometo que a coceira do seu pé vai passar. E sabe o que vai... E aí... Ufa, não tenho esse bichinho. Mas vamos lá. Pra gente não ter esse bichinho, a gente vai ter algumas regrinhas, tá bom? Regras pro bichinho? É, então vamos lá? Querem que eu fale pra vocês das regras? Sim. Então tá bom. Primeira coisa. Todo mundo sabe lavar a mãozinha? Eu lavei semana passada, junto com... Eu tomei banho. Ah, não. Ah, não, José, mas você também tá fazendo tudo errado, cara. Tem que lavar as mãos várias vezes por dia. Lavar a mão direitinho, tá, crianças? Com bastante água e... Todo sabão. dia, tia Edna. Várias vezes, José. Eu sei que para você que não gosta de banho é um negócio complicado, mas você precisa lavar as mãozinhas, José. Ó, as mãozinhas têm que ficar limpinha. Você não pode colocar as mãos na boca, não pode colocar as mãos nos olhos, nem no nariz. Tá bom, tia Edna. Tá, outra coisa, você tem que usar álcool em gel, tá bom? Tia Edna, Se eu você- posso ir pra ir todo lugar que eu quiser? Oi? Se eu lavar a mão, eu posso ir pra todo lugar que eu quiser? Não, José, sabe por quê? Porque Por o quê? bichinho tá solto no ar. Ninguém pegou o bichinho ainda, tia Edna? Não dá pra pegar ele assim, ainda não sabem como pegar ele. Eu tô com medo do bichinho. Não, Lili, você não precisa ficar assustada. É, você... Eu tô com medo do bichinho. Não, Lili, olha só. Ô Lili, a minha vovó disse que pra combater todos os inimigos, Jesus está lutando por nós e ele sempre vence todas as batalhas que ele luta. Jesus? Jesus? Livra a gente dos bichinhos? É, ele salva todo mundo, né, tia Edna? É verdade, só Jesus pode fazer tudo isso. Salvar todas as pessoas. Vovó! Oi, tia Edna. Oi, vovó, tudo Oi, bem? Lili. Oi, José. Oi, vovó. Oi, crianças. Lili? Por que você estava chorando? Porque a tia Edna disse que o bichinho tá em todos os lugares. Sim,
Lili, o bichinho está em todos os lugares, mas nós servimos um Deus muito maior do que qualquer bichinho, do que qualquer enfermidade, do que qualquer doença. Eu vou estar protegida? Sim, Lili, você estará protegida. Sabe o que a Bíblia diz? Que 10.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Amém! Jesus está com a gente então, né? Isso mesmo. Tia Edna, você já contou para as crianças que nós que cremos no Senhor somos protegidos por Ele e que Ele é capaz de vencer qualquer coisa? Deus protege todo mundo. É verdade, o Senhor, Ele nos guarda, a palavra do Senhor vai dizer que Ele guarda a nossa casa, que Ele guarda a nossa vida, que Ele vai guardar a nossa família, porque o Senhor, Ele nos ama. Lembra do versículo que eu li? Que a palavra do Senhor diz que, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Se Deus amou o mundo de tal maneira, Ele nos amou. E Ele deu o Filho dele para morrer na cruz por nós. Então, por que vocês acham que Deus permitiria que alguma coisa ruim acontecesse conosco, sendo que Ele deu o Filho dele para morrer por a gente? Sabe, Lili, sabe, tia Edna, sabe, crianças, o nosso Deus é tão poderoso que venceu a morte. Aleluia! E se o nosso Deus venceu a morte, Ele pode vencer qualquer coisa. Com o nosso Deus, sempre teremos vitória. Lili, você não terá mais medo? Não, agora eu sei que Jesus protege todo mundo. Isso mesmo, mas tem que tomar os cuidados, né, José? Agora eu vou ter que tomar banho todo dia, sabia, vovó? Lavar as José. mãos, ficar em casa, obedecer os pais. É e verdade. Fazendo isso, estaremos protegidos no Senhor. E sabe o que mais vocês precisam fazer, crianças? O que, tia Edna? Se alimentar bem. Muito chocolate? Não, isso não é alimentação saudável, gente. É chocolate Não, com não, fruta, Lili. né? Não, alimentação saudável, sabe o que é? Comer muitas frutas e não frutas de chocolate, tá, Lili? Comer muitas frutas, muitas verduras, tipo cenoura, Eu gosto de cenoura. muita salada, chupar muita laranja. Todas essas coisas te ajudam a ficar bem forte para que o bichinho não passe perto de você. Isso mesmo. Isso, tia Edna, é para fortalecer o corpo, mas para fortalecer o nosso espírito, nós oramos e lemos a Bíblia todos os dias, crianças. É Oramos pra verdade, a vovó tem razão. José, você está lendo a palavra do Senhor? Sim, eu leio com meus pais. Muito bem. Lili, você está orando? Sim, eu oro todo dia com meu papai e com a minha mamãe. Muito bem, crianças. E vocês em casa estão orando? Estão lendo a palavra do Senhor? Lembra daquela musiquinha que quando a gente lê a Bíblia e faz a oração, a gente fica forte, a gente cresce. Lembra que quanto mais a gente lê a Bíblia, quanto mais a gente ora ao Senhor, mais a gente fica forte no Senhor. E quanto mais forte no Senhor nós ficarmos, mais longe o bichinho vai passar de nós. Sabe por quê? Porque a palavra diz que 1.000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. E sabe por que você não vai ser atingido? Porque você está forte no Senhor. Deus protege todo mundo, né, tia Edna? Não é, vovó? Quando nós oramos, quando nós lemos a palavra do Senhor, o Senhor fica mais pertinho da gente. Isso mesmo, mas é preciso acreditar e crer que o nosso Deus é poderoso, criança. Verdade. Amém! Vocês lembram quando eu falo para vocês na salinha da nossa oração? A nossa oração é o quê, Lili? Como uma bolinha de sabão. Então, hoje nós vamos pegar as nossas bolinhas de sabão. Quem tem bolinha de sabão em casa? Eu.
lembra que a gente sempre ora, e eu falo para vocês, crianças, vamos orar, porque a nossa oração, ela é como uma bolinha de sabão. Quando eu oro, a minha oração sobe e ela vai direto para o trono do Papai do Céu. E aí o Papai do Céu manda resposta para nós. Então, eu vou pedir para a vovó para a gente orar juntos. Então vou orar muito, né, tia Edna? Sim, nós vamos orar muito. A igreja está orando bastante. Vocês também têm que orar com a gente. Criança tem que orar também, Claro! junto com o papai e com a mamãe, né? Junto com o papai. Você não quer ser amigo de Deus, mais próximo de Deus? Eu também quero. Então, mas para você ser amigo de alguém, você não precisa conversar com essa pessoa? Todos os dias, crianças. Então, para a gente ser amigo, a gente precisa conversar. Como que a gente vai conversar se a gente não orar? A única maneira que a gente tem de conhecer o Senhor é lendo a palavra dele. Se você não sabe ler, criança, sabe o que você faz? Você pega a sua Bíblia e vai lá no papai e na mamãe e fala: papai, lê para mim. Aí se o papai falar: agora não, filhinho, só um pouquinho. Papai, tem que ler para mim para eu ficar forte no Senhor. E aí depois você ora, porque quanto mais eu oro, quanto mais eu leio a palavra do Senhor, mais eu conheço do Senhor, mais eu vou ser amiga de Deus. Todo mundo aqui quer ser amigo de Deus, certo? Sim, sim. Então vamos fazer isso. Vovó, ora com a gente. Sim, sim, tia Edna. Crianças, se nós tivermos a nossa confiança no Senhor, orarmos, lermos a sua palavra, mal algum nos acontecerá. Verdade. Amém, crianças? Amém! Você que está aí na sua casa, feche os seus olhinhos e vamos falar com o Papai do Céu. Senhor Jesus, Senhor Jesus, nós nós te pedimos te pedimos nessa noite nesta noite que guarde que a guarde nossa casa, a nossa os casa, nossos pais, os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos irmãos, os nossos vovôs, os nossos as nossas vovós, as nossas vovós, e que mal algum e que mal algum alcance a nossa família, alcance a nossa família, nos guarda, nos guarda, guarda a nossa igreja, guarda a nossa igreja e que logo, logo e que logo possamos estar juntos, possamos estar juntos, adorando ao Senhor. adorando ao Senhor. Deus, Nós também queremos te agradecer, nós também queremos te agradecer, porque o Senhor porque o Senhor tem cuidado de nós, tem cuidado de nós, mandado mandado tudo aquilo que precisamos. tudo aquilo que precisamos. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, crianças. Então, esse foi a nossa palavra para vocês hoje. Foi um tempo rapidinho, mas deu para matar um pouquinho da saudade de vocês. Domingo nós estaremos aqui de novo, se tudo for como tem que ser. Não sabemos, mas, olha, prometo que não vou ficar muito longe de vocês, mesmo estando distante. Ou seja, sempre que possível, vamos nos falar, tá bom, crianças? Tchau, crianças. Tchau, vovó. Tchau, crianças. Tchau, tia Edna. Tchau. Até mais. Sem abraçar, a E gente sem- vai se cuidar. Senhor. Isso mesmo. Tchau.
Graça e paz, amados irmãos, os saúdo com a paz do Senhor Jesus. Que coisa linda, né? Que palavra do céu para edificar os nossos corações, as nossas vidas. Parabéns a tia Edna, tia Karina, né? Tia Ana Júlia e a tia Ruth, que tiraram esse tempinho, né? Para ministrar aqui aos nossos corações. Foi rápido, como ela falou, mas já deu para matar um pouquinho aí da saudade. E é tão bom, né, queridos, receber essa palavra do céu, essa instrução do Senhor. Mas agora nós vamos dar continuidade à palavra do Pai, ao nosso estudo que nós começamos na semana passada. Quem estava aqui na quarta-feira passada sabe, quem não estava pode voltar lá, reconferir. A Igreja dos Sonhos de Deus. Para começar, começa comentando aí embaixo para mim, assim: eu quero ser a Igreja dos Sonhos de Deus. Na sua visão, na sua concepção, qual que é a Igreja dos Sonhos de Deus, né? A Igreja dos Sonhos de Deus é uma igreja que ora, é uma igreja que busca, é uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. E nós estamos estudando baseado no livro do nosso pastor regional, pastor Edson Nascimento, a Igreja dos Sonhos de Deus. Para recapitularmos o que falamos na quarta-feira passada, né? Essa é a segunda parte, a parte 2, a Igreja dos Sonhos de Deus. A primeira coisa que nós falamos na quarta-feira passada, rapidinho aqui, é que a Igreja do Sonho de Deus é uma igreja cristocêntrica, ou seja, é uma igreja que Cristo é o centro. Você pode comentar aí: eu quero que Cristo seja o centro da minha vida. Só você que quer que Cristo seja o centro da sua vida, dê um brado de glória a Deus, adore ao Senhor Jesus. A segunda característica dessa igreja, da Igreja do Sonho de Deus, é uma igreja que ora. E como, querido, nós precisamos orar nesses últimos dias? Nós estamos aqui na igreja no relógio de oração, 24 horas a partir de hoje, meia-noite. Inclusive você que está nos assistindo é o nosso convidado para estar orando, escolher uma hora do seu dia. Serão 21 dias, 24 horas de oração ininterruptas. Teve gente, né, irmã Eloíne, que já orou até hoje, mas na verdade, meia-noite em ponto, nós vamos começar com o primeiro grupo, depois de 1h o segundo, e vamos indo durante 21 dias, orando sem parar. Sempre terá algum irmão orando por você, e aí vai ser uma honra imensa estarmos aqui compartilhando a palavra do Senhor Jesus, porque nós precisamos ser uma igreja que ora. E a terceira característica que nós falamos aqui no nosso último culto é uma igreja amorosa. A Igreja dos Sonhos de Deus é uma igreja que ama, e nós precisamos amar um ao outro, amar o próximo, e ter a certeza e a convicção que o amor de Deus, o supremo amor do Senhor, está no nosso coração. Nós vemos aqui como texto base desse nosso estudo na quarta-feira passada, Atos 2:42, que diz assim: e perseveraram unânime na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Quando a gente pega esse partir do pão, a gente já entra no quarto tópico. Eu não vou fazer a introdução, porque nós já fizemos na quarta-feira passada. Se você não viu, só rolar aí a barra de rolagem no Facebook, e vai estar aqui do dia 25/3, salvo o menor juízo. Posso estar enganado, mas eu acho que é isso. E você pega a introdução e esses 3 primeiros tópicos, ok? Já vamos começar no quarto tópico para a gente ganhar tempo, que é: a Igreja dos Sonhos de Deus tem responsabilidade social. Nós vemos aqui que eles perseveravam também no partir do pão. Nós estamos vivendo um momento de crise na terra. E Deus, ele sempre, Jesus no seu ministério aqui terreno, em todos os lugares, sempre cuidou dos necessitados, sempre cuidou das pessoas carentes, sempre cuidou da viúva, sempre cuidou do órfão. E a igreja de Deus, ela está inserida dentro de uma sociedade, e ela é responsável também por cuidar das pessoas. Se a gente olhar, e muitas pessoas me perguntam: pastor, por que a igreja
está fechada nesses últimos dias? A grande verdade é que a igreja ela está fechada justamente por conta disso, por conta dessas coisas. Porque a igreja dos sonhos de Deus, ela tem responsabilidade com as pessoas, ela tem responsabilidade com a sociedade. Quando diz que a igreja primitiva perseverava no partir do pão, o texto está nos dizendo, a Bíblia está nos dizendo que ela era responsável por cuidar do órfão, por cuidar da viúva, por cuidar das outras pessoas. É por isso que lá, além da pregação do evangelho, além da pregação da doutrina, além da comunhão, é necessário que nós cuidemos uns dos outros. Está mais do que na hora, meus amados irmãos, da igreja ser igreja. Então, escreve aí, anota aí no seu caderninho, escreve aqui nos comentários, a igreja de Deus tem responsabilidade de cuidar das pessoas. Queridos, tem muita gente que fala, essa responsabilidade é do Estado. Não, queridos, a igreja ela precisa demonstrar essa responsabilidade social. Uma das características que tornavam Jesus humano, como Jesus humano era justamente isso. Jesus é a pessoa mais humana que já viveu na face da terra. Quando falo humano, é você ter empatia pelas outras pessoas. Talvez uma das maiores características que faltam no meio cristão dos últimos dias é essa, é empatia. Nós precisamos orar e precisamos ter, meus amados irmãos, mas empatia uns para com os outros. Olhar para a pessoa e sentir a dor dela. Deus, nessas últimas horas, precisa levantar pessoas com mais empatia no seu coração. A palavra do Senhor vai nos dizer, se a gente continuar lendo aqui, no versículo 45, que eles repartiam com todos. Nós temos que cuidar um dos outros, porque às vezes nós temos 2 pacotes de arroz dentro da nossa despensa e tem um irmão da nossa igreja que não tem nenhum. Esta é a hora da igreja mostrar o seu valor e cuidar um dos outros. Cuidar dos autônomos, cuidar das pessoas que estão sem trabalhar, que estão desempregadas. Está na hora da gente se juntar, unir, fazer cesta básica. Eu falei isso aqui no grupo da igreja do WhatsApp e compartilho, né? Que a igreja do Senhor Jesus, se ela se mobilizar, ela consegue cuidar de toda a cidade. A gente consegue cuidar de todos os nossos irmãos. Não precisa ninguém passar necessidade, não precisa ninguém ter dificuldade. O que nós precisamos, queridos, é cuidar um dos outros. Deus nos chamou para cuidar de pessoas. A responsabilidade da igreja, ela transcende as obras espirituais. Nós temos que cuidar, queridos, amar, levar palavras de afeto, palavras de consolo, porque às vezes nem tudo se resume a dinheiro. Às vezes as pessoas, o que elas estão precisando nesse momento de crise, nesse momento de dificuldade, é só de uma palavra de edificação, uma palavra de amor, uma palavra de refrigério. E Deus te chamou para ser canal, para ser bênção na vida dessas pessoas. Imagine só se todos nós, se todas as igrejas da face da terra tivessem esse senso de responsabilidade. A igreja primitiva, ela cumpria a sua missão social e com mutualidade. O que é isso, pastor? Mutualidade é você ser generoso, é ter reciprocidade, é você ser solidário. Ela cumpria isso com responsabilidade. Nós temos que cuidar das pessoas, é tratar de um privilégio poder fazer o bem para alguém e não obrigação. Às vezes quando a gente traz uma cesta para a igreja, dá um mantimento, isso não é uma obrigação nossa, isso é um privilégio, poder estar ajudando. Sabe por quê? Porque se eu tenho para dar, quer dizer que o Senhor Jesus tem me abençoado e colocado no meu celeiro recursos suficientes para, com liberalidade, eu contribuir, ser generoso e de forma proporcional, querido. Ninguém precisa dar além do que tem ou dar o que não tem. A nossa contribuição, ela tem que ser proporcional.
toda contribuição bíblica, ela é proporcional àquilo que a gente pode contribuir. E não importa se eu posso contribuir 1 milhão, amém. 1 milhão, amém. Glória a Deus por isso. Se eu posso contribuir com uma moeda de R$1, não tem problema. Deus não olha para essas coisas. Uma das maiores ofertas, um dos maiores ensinamentos bíblicos que nós vemos com isso, é a ofertinha da viuvinha, que ela pegou somente 2 moedinhas, mas ela cativou o coração de Jesus. E esse dinheiro, esse recurso da igreja, ela precisa ser compartilhado com as pessoas. É para isso que a igreja dos sonhos de Deus, ela precisa ter doutrina. É por isso que a igreja dos sonhos de Deus, ela tem comunhão. E é por isso que a igreja dos sonhos de Deus precisa ter solidariedade. Como eu falei, uma das palavras que marcam esse senso de responsabilidade social se chama empatia. E só você que concorda comigo, dá um brado de glória a Deus aí. Nós precisamos ter mais empatia com as outras pessoas. Eu já falei aqui o significado de empatia, mas para quem perdeu eu vou repetir. O que é empatia, pastor? Empatia é olhar para outra pessoa e entender que esta pessoa, ela precisa... e me colocar no lugar dela, perdão. É olhar para outra pessoa e me colocar no lugar daquela pessoa. Isso é ter empatia. A gente precisa sentir mais a dor do nosso próximo. A gente precisa ter mais no nosso coração esse sentimento de comunhão, de solidariedade, de cuidar do próximo. Às vezes o irmão senta do seu lado para o culto e você não sabe o que ele está sentindo. E como eu falei, às vezes o que ele precisa não é de um alimento, às vezes o que ele precisa é de um abraço, se bem que agora está meio difícil de abraçar, né? Mas de uma palavra de conforto, de uma palavra de carinho, de uma palavra de orientação. E nós precisamos ser esta igreja, a igreja dos sonhos de Deus, a igreja que o Senhor colocou para fazer a diferença nesses últimos dias. O maior exemplo que a gente tem dessa generosidade é o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo se preocupava com as outras pessoas. Um dos maiores exemplos dos textos bíblicos que nós podemos pegar para afirmar que a igreja de Deus precisa ter essa responsabilidade com as pessoas é na multiplicações dos pães e dos peixes. Jesus Cristo precisava alimentar a multidão? Lógico que não, mas mesmo assim ele alimentou a multidão. Sabe por quê? Porque ele se preocupava com aqueles que ouviam a palavra. A igreja, ela precisa de parar de ser um fast food, onde as pessoas, um drive-thru, onde as pessoas só passam por ela, e passar a ser um hospital, um celeiro, que cuida de vidas, que cuida de pessoas, que trata as pessoas com dignidade. Como eu falei aqui, Jesus Cristo foi a pessoa mais humana que já viveu na face da terra. E eu tenho certeza que você vai concordar comigo. Está na hora da gente olhar para as outras pessoas e sermos humanos. Hoje eu postei no meu Facebook uma imagem que diz como as pessoas estão se unindo em todo o mundo para tratar, para combater a questão da pandemia, a questão do coronavírus. E no Brasil o povo está brigando. Quem é pró um político, quem é pró outro, quem defende um, quem um defende o outro. Ei, querido, nós temos que parar de mimimi, nós temos que parar de picuinha e sermos mais igreja. E principalmente a igreja dos sonhos de Deus. Deus nos chamou para cuidar de pessoas. Deus nos chamou para cuidar daqueles que têm necessidade. Deus nos chamou para cuidar daqueles que precisam de cura. E por isso que a Bíblia fala que não precisam de médico, os sãos, mas os doentes. E é dessas pessoas que a igreja precisa se posicionar e com muito amor cuidar delas. Além de ter responsabilidade social, a quinta coisa que nós vamos falar neste momento é que a igreja do Senhor, a igreja dos sonhos de Deus, ela cresce. A igreja dos sonhos de Deus, ela cresce. Eu já vi muitas pessoas falarem assim: pastor, o que não importa é quantidade, é qualidade, porque crescer em quantidade é inchaço. Essa é a maior mentira e a maior desculpa esfarrapada, com perdão da expressão, mas essa é a verdade, que você pode ouvir na sua vida de crente. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem que crescer. E ela cresce em quantidade, e ela cresce em qualidade.
Se ela só cresce em qualidade, alguma coisa está errada. Que ela só cresce em quantidade, alguma coisa está errada. O crescimento na obra do reino, ele sempre é em profundidade, em altura, em comprimento e em largura. Como na quarta-feira passada nós falamos, o amor de Deus ele é profundo, o amor de Deus ele é alto, ele tem um comprimento, o amor de Deus vai para todos os lados, sem igreja do Senhor Jesus Cristo. É igual eu já vi muita gente falar, a gente não tem que fazer missões na África, porque tem muita gente no Brasil passando fome. Ei, o evangelho ele tem que ser pregado em Samaria, em Judeia e também nos confins da terra. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem que ter uma visão missionária local, ela tem que ter uma visão missionária dentro do seu estado, ela tem que ter uma visão missionária dentro da sua nação, e ela tem que ter uma missão missionária mundial. Escreve aí, comenta aí, anota no seu caderninho, que a igreja dos sonhos de Deus, ela tem que crescer, e ela vai crescer. E quem dá esse crescimento? Eu acho lindo que Paulo fala isso, que Apolo regou, que Paulo plantou, que Apolo regou, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Gamaliel, quando foi questionado a respeito da igreja primitiva, ele fala que a igreja, se fosse Cristo, ela prosperaria. A igreja já suportou perseguições, já suportou morte de mártires, já suportou tanta coisa nessa terra. E sabe por que a igreja ainda está de pé? Porque quem produz o crescimento é o Senhor. É de Deus que prover o crescimento da igreja. Anota aí, escreve aí, o crescimento da igreja, ele provém de Deus. E onde Deus está, a mudança, a transformação, a crescimento. Se a pessoa ela tem um encontro com Cristo e a vida dela continua da mesma forma de outrora, alguma coisa está errada. Quando nós temos um encontro com Cristo, a mudança ela é aparente, ela é natural, porque Deus, ele dá esse crescimento e vem dele. E a igreja dos sonhos de Deus, queridos, ela cresce apesar da oposição. Crente é desse jeito, quanto mais apanha, mais cresce. Mandaram o povo fechar as portas da igreja, e a igreja nesses últimos dias tem extrapolado as suas portas, tem cuidado de pessoas. Eu tenho acompanhado pastores, amigos nossos, que têm ido além das portas da igreja. Deus tem nos permitido isso, não falo isso por mérito, falo isso por amor, por honra, para a glória do Senhor Jesus, ajudar pessoas da nossa igreja e ajudar pessoas também fora da nossa igreja. Sabe o que é isso? É Deus, é o Senhor Jesus, que apesar da crise, apesar da dificuldade, Deus ainda levanta pessoas fiéis. E a igreja do Senhor Jesus Cristo só cresce porque há pessoas fiéis. Você pode escrever isso? A igreja dos sonhos de Deus, ela cresce por conta da fidelidade das pessoas. E ser fiel e de pessoas fiéis é o que a igreja precisa nesses últimos dias, nesses últimos momentos, porque a nossa fidelidade faz a gente suportar a dificuldade. Quem não é fiel, espana logo, sai logo, foge logo, perde o foco rapidamente, mas quem é fiel permanece na rocha até o fim, porque produz frutos. Pode vir a tempestade, pode vir a chuva, não é verdade? Mas aqueles que são fiéis, eles ficam firmes até o fim. O crescimento daí, pastor Eliseu, e como é que então eu posso dizer que uma igreja cresce ou não? É simples. Primeiro, o crescimento ele é contínuo e ele é numérico. Sempre, mesmo com medo da dificuldade, vai permanecer firme, vai permanecer fiel e a igreja vai continuar crescendo. O crescimento ele é contínuo e também é geográfico, ele é espacial. E o crescimento também é contínuo e também é em maturidade espiritual. É igual a gente, por exemplo, a gente está dividindo as nossas lives dessa forma. Quarta-feira, hoje, é uma live mais voltada de palavra, né? A gente teve aqui o leitinho das crianças e agora é uma palavra mais robusta, mais dura, mas é isso, é buscando crescimento e maturidade espiritual de vocês que estão nos assistindo.
Na sexta-feira a gente podia ter mais palavra, mas não, sexta-feira é dia da gente orar, né? E no domingo é uma live mais de adoração, uma palavra mais de adoração, de reflexão, e em todas as dimensões, queridos. Nós não podemos ser só uma igreja que louva, nós não podemos ser só uma igreja que ora, e nós não podemos ser só uma igreja que tem palavra. Nós temos que ser uma igreja que tem palavra, que adora e que louva também. Nós temos que ser plenos, e a plenitude nós só alcançamos no Senhor, porque a igreja que cresce, a igreja dos sonhos de Deus, é uma igreja cheia de poder. Agora eu vou entrar num assunto polêmico aqui, porque nos últimos dias a gente tem visto isso muito nas redes sociais, pessoas desafiarem a igreja, pastores, líderes evangélicos nesses últimos dias. Pastor, já que Deus cura, vamos chamar, bota a mão aí na cabeça de todo mundo que está com coronavírus e Deus vai curar. Querido, se Deus quiser curar, Ele vai curar. Se Deus quiser que fica doente, vai ficar doente. Não importa o que eu faça, Ele é Deus. E o que eu faço não muda as características e os atributos de Deus. A grande verdade é que nós adoramos ao Senhor, não é pelo que Ele é, nem pelo que Ele pode fazer, mas porque Ele é Deus, a sua fidelidade é grande e o seu amor não tem fim. Então não importa, querido, com corona ou sem corona, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo fiel, as promessas dEle não falham, a palavra dEle ainda se cumpre, e aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Essa é a verdade que Cristo tem para a minha e para a sua vida. E a igreja dos sonhos de Deus é essa igreja, né, que cresce, que é cheia de poder, a manifestação dos dons do Espírito Santo, a profecia que vem para exortar, para edificar e para consolar. Que se ela não exorta, se ela não edifica, se ela não ensina, foge dela, que de Deus ela não é não. Fica firme, fica ligado na rocha e tenha consciência dessas coisas. A igreja dos sonhos de Deus, ela cresce porque ela é uma igreja que tem uma visão missionária. Ela conquista novos espaços, ela conquista novas fronteiras, ela vai além. Estamos muito bom porque a gente tem um projeto ali de entregar sopa lá no hospital. Aí chega um momento que só entregar sopa no hospital não é mais o suficiente. Não, então agora nós vamos começar um projeto lá no lado idoso. Aí chega um momento que só o hospital e o lado idoso não é mais suficiente. Não, agora nós vamos começar um projeto de evangelismo lá na praça. E vai chegar um momento, querido, que nós vamos fechando, vai tomando conta, o nome de Deus vai sendo glorificado, o poder de Deus, poder é dínamos, dínamos é explosão, é mudança, onde a igreja muda, o estado muda, onde a igreja chega, a cidade muda, onde a igreja chega, as pessoas mudam. E sabe o que é melhor disso tudo? Que a igreja não é esse templo de 4 paredes, que a igreja sou eu, que a igreja é você, que a igreja somos nós. Então isso quer dizer que quando eu chego lá no meu trabalho, quando eu chego lá no meu escritório, quando eu chego na minha escola, quando eu chego com a minha vizinha, as coisas têm que mudar, as mudanças têm que acontecer, porque nós somos a igreja dos sonhos de Deus. E a igreja dos sonhos de Deus, ela tem que crescer. Assim como nós falamos que a igreja dos sonhos de Deus tem responsabilidade social, a igreja dos sonhos de Deus, ela tem que crescer. E é responsabilidade minha e sua trabalhar para esse crescimento. Eu costumo dizer que quem faz a igreja crescer em termo numérico, em termo de ovelhas, não é o pastor. Bestou, não, o pastor. O povo não gosta que eu falo, mas eu falo. A responsabilidade de cuidar das pessoas não é do pastor, é dos obreiros, é das ovelhas. Quem gera ovelha é ovelha. Qual que é a responsabilidade do pastor? Pregar a palavra. Aonde? Na igreja. Pedro falou isso, não é lícito que nós deixamos aqui o ministério da palavra, né, para servir as mesas. Querido, quem gera ovelha é ovelha. E o pastor gera o quê? Pastores, líderes. E é isso que essa consciência que tem que entrar aqui, ó, na nossa mente. E a gente que tem que ter responsabilidade com isso. Escreve aí no comentário, anota aí no seu caderno. Diga assim: eu tenho
responsabilidade com o crescimento da igreja. Nós já estamos no mês de março, né? Se bem que eu acho que 2020 a gente vai ter que resetar ele, porque até agora não contou, né? Chegamos aí, diz que o ano só começa depois do carnaval tudo parou, mas não tem problema. Mas nós vamos lá. Chegando no mês de abril, né? Hoje é 1º de abril, é o dia da verdade, né? Quantas almas você já ganhou para o Senhor Jesus? Ixi, pergunta difícil essa, hein, meu irmão? Mas você responde comigo, quantas almas você já ganhou para o Senhor Jesus? Será que você tem contribuído para o crescimento do reino? Queridos, a missão, o ide, pregar e o evangelho, não é só para os obreiros, não é só para os líderes, é para todos, e é para ser pregado para todas as criaturas. E é esse evangelho, querido, o evangelho da igreja dos sonhos de Deus. A igreja dos sonhos de Deus, ela cresce, né? Mesmo quando ela enfrenta problemas econômicos, e nós estamos vivendo, já passamos crise, está vindo mais um aí, mesmo quando ela enfrenta problemas políticos, mesmo quando ela enfrenta problemas sociais, e o coronavírus está aí para provar que a igreja do sonho de Deus é uma igreja que está disposta a enfrentar esses problemas sociais. Como eu disse, nós estamos com a igreja fechada, não é porque nós somos mais bonitos, não é porque quer aparecer, não é por conta que tem um decreto do governador, não, é porque nós amamos ovelhas, e se tem um lugar que atrai pessoas, é a igreja. E a gente sabe, como foi falado aqui no Teatro Kids, aqui agora há pouco, pelas meninas, que não pode ter contato próximo. Então, querido, enquanto perdurar, nós temos que zelar, nós temos que tomar as medidas de precauções, quase não sai, né? Para quê? Para cuidar das pessoas. E cuidar das pessoas é preciso. Agora eu acho que é o 6º, não é isso, produção? 6º, a igreja dos sonhos de Deus é vencedora. Eita, glória a Deus. Romanos 8:37 vai nos dizer que nele nós somos mais do que vencedores. Essa é uma coisa maravilhosa, porque vencedor é aquele que disputa a corrida e vence. Mais que vencedor é aquele que, quando começa a disputa da corrida, ele já sabe que ele já venceu. E aprenda uma coisa, meu irmão, anota aí, a igreja dos sonhos de Deus, ela é vencedora. Você pode comentar aqui embaixo, eu sou um vencedor, eu sou uma vencedora. Sabe, e me assusta muito ver muitos crentes nesses últimos dias preocupados com o Covid-19, com o coronavírus. Ei, querido, morrer para a gente é lucro. Não estou dizendo que você vai morrer, não. Mas se morrer, o galardão tem que estar garantido. A carreira acabou, mas a fé está guardada. Por isso que nós estamos combatendo o bom combate. Uma certeza, uma convicção eu tenho no meu coração. Em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Entenda isso, você é mais do que vencedor, por meio de Cristo Jesus. A cruz do Calvário nos garante a vitória. Tem essa convicção. E quanto que a igreja fala, querido, que nós somos mais que vencedores, não é essas questões ligadas à prosperidade, à multiplicação, que na verdade é uma interpretação errônea do que é prosperidade, que prosperidade não é você ter sobrando, prosperidade é você ter o necessário. Isso é sim é ser próspero, mas enfim, não é essa discussão. O que eu preciso ter convicção, que mesmo que venham as provações, mesmo que venham as lutas, mesmo que venham as dificuldades, Cristo me faz vencedor. Você pode escrever isso? Anota isso. Quem me faz vencedor é Cristo. Escreve isso aí, comenta isso aí. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. E qualquer outra verdade que a Globo fale, que o jornal fale, é mentira do diabo. Nós vamos vencer, queridos. E porque quem peleja por nós é Cristo. E é em Cristo que está a certeza da nossa salvação. É Ele que é a esperança da nossa glória. E em Cristo
Cristo, nós temos a certeza, a convicção que nós podemos vencer as nossas limitações, que não é um vírus que não vai nos parar, que não é um governo que não vai nos parar. Ei, mesmo que eu seja limitado, Cristo me permite ir além das minhas capacidades, das minhas limitações. Se a gente olha para Moisés, por exemplo, ele era pesado de lábios, mas liderou o povo. A gente olha para Jeremias, ele dizia ser muito jovem, mas olha como Deus usou ele. Olha para Gideão, diz que era o menor na casa do pai dele, mas foi ele que Deus usou. Vamos olhar para Jefité, filho de prostituta. Vamos olhar para Davi, bastardo dentro da sua casa. Mas são os pequeninos que o Senhor usa. É na sua fraqueza que o Senhor determina a sua força. Chega pertinho de mim, deixa eu te falar. É na sua fraqueza que Deus vai te usar. É na sua limitação que Deus vai liberar essa unção de força sobre a tua vida. É por isso que a palavra nos garante: diga o fraco, eu sou forte. Escreva isso: eu sou forte em Cristo Jesus. Não é você que nem o George, o Felipe, eu sei que vocês estão vindo aí, que malha na academia buscando força de homem. Essa força aí, meu filho, passa rapidinho. Tem que malhar mesmo, tem que ficar na academia mesmo. Tenho a maior inveja de vocês que tem tempo e disposição para isso. Eu não tenho vontade, nem tempo, nem disposição. Tem gente que está reclamando da quarentena só porque não pode correr na praça, né? Infelizmente, mas tem muita gente correndo. Mas amém, não vamos entrar no mérito também da discussão. O que eu preciso entender é que a minha força, ela vem da onde? Do Senhor. É do Senhor que está a minha força. É do Senhor que está a minha confiança. Querido, vamos lá. Nunca espere a aprovação de todos para ser um vencedor. É Cristo quem te aprova. É Cristo que cuida de você. Quem é vencedor, a igreja do Senhor de Deus que vence, ela busca sempre a excelência. Por aí fala assim: pastor, desse jeito tá bom. Ei, mas a gente pode fazer melhor na próxima vez. Onde eu posso melhorar? Em que eu posso fazer melhor? Se eu sou um bom marido, vou trabalhar para ser um marido excelente. Pastora Karina que vai gostar, ó, coisa boa. Se eu já sou um bom pai, vou trabalhar para ser um pai ainda melhor. Se eu já sou um bom funcionário, vou trabalhar para ser um funcionário ainda melhor. Eu tenho que buscar excelência naquilo que eu posso fazer. E eu vejo isso, eu acho isso interessante, que eu vejo essa característica muito evidente em algumas pessoas. Eu vou pegar, por exemplo, o exemplo do Gessé, do Henrique, dos meninos que estão trabalhando na produção aqui das lives da igreja, com ideia, pensando, ficou bom, ficou, mas poxa, o que a gente pode fazer melhor da próxima vez? Onde que a gente errou? Pra você ter ideia, a gente assiste a live todinha, só para ver onde a gente errou e pega no pé. Tem coisas que você não vê aqui, mas de vez em quando vou a caneta para lá, vou a caneta para cá. Agora há pouco o microfone caiu, e a gente vai cortando essas coisas. Mas por quê? Porque quer fazer o melhor. Mesmo no meio da crise, porque a gente está em crise, vamos fazer de qualquer jeito. Não, querido, é ser vencedor, é fazer o melhor. É igual o irmãozinho, a irmãzinha que recebe a oportunidade para cantar na igreja, fala assim: meus irmãos, não ensaiei não, mas é para o Senhor Jesus. Misericórdia, crente. Vira para o irmão que está do seu lado e fala para ele assim: faça o seu melhor. Fala para ele: faça o seu melhor. Nós precisamos fazer o melhor. Nós precisamos ser melhores em tudo. A igreja do Senhor Jesus Cristo sabe ouvir as críticas, sabe viver as adversidades e enfrentá-las. Em vez de estar lamentando por conta da crise, eu vejo os irmãos que estão se virando e aprendendo com isso. Eu falei isso aqui no domingo, torno a repetir hoje para você. Crise é oportunidade, queridos, para fazer algo novo, para sair da zona de conforto, para fazer coisas que você não estava vivendo. Ei, vamos aproveitar esse momento da crise para reunir a nossa família, para orar nas nossas casas, para ter o nosso momento devocional, para participar aqui do relógio de oração. Eita Deus, fala como Deus está falando, como Deus está avivando, como Deus está literalmente, você não estava cantando, mexe com minha estrutura. Deus está mexendo. Deus está mexendo com tua estrutura, está te trazendo para pé, está te moendo, está te espremendo. Se não dá para dar glória, grita ai, mas vai firme, e vai firme até o fim, porque em Cristo, queridos, nós temos uma certeza
certeza que nós somos mais do que vencedores. A igreja de Cristo que é vencedora, isso eu amei. Sabe o que acontece? Chega bem pertinho que eu vou contar só para você que está me ouvindo. Não conta esse segredo para ninguém não. Mas a igreja de Cristo que é vencedora, ela sabe dizer não. Pensa na palavra que nós temos que aprender. Pensa na palavra que nós temos que ter ela no nosso vocabulário, é o tal não. Nós precisamos aprender a dizer não para o pecado. Nós precisamos aprender a ter domínio próprio. Nós precisamos aprender a dizer não para alguns amigos, porque às vezes a gente fica com medo de magoar, de machucar. Mas é necessário dizer não. Você pode comentar aqui embaixo, escrever isso aí? Eu preciso aprender a dizer não. Porque o não, ele também educa. O não, ele também é resposta, ele trabalha. E nós precisamos também estar preparados para ouvir o não. Porque muitas das vezes nós não conseguimos ouvir o não de algumas coisas. Nós não conseguimos ouvir o não de Deus, por exemplo. Que tem crente que se ouve não do Senhor Jesus, ai, larga tudo. Para de fazer piti, crente pitizento. Sai para lá, diabo. Repreende esse diabo pitizento da tua vida, querido. Sobretudo, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Porque a pessoa que nós precisamos aprender a dizer não é o diabo. Pensa, um tinhoso. Para o diabo tu não diz não, né? Engraçado, né? Quando a oportunidade de pecado vem, tem quem vai devagarzinho, deixa eu ver. Ninguém está vendo. E vai indo. Foi. Não, querido, nós para sermos vencedor, nós precisamos dizer não. Para muitas coisas, tá? Não para o reino, não para Jesus. Precisamos dizer não para as outras coisas. Para Jesus é sim, né? Quando eu era criança, há muito tempo não, né? A gente cantava uma musiquinha que quando o diabo bate na porta, eu não deixo entrar. Agora, quando é Deus que bate a porta, eu abro, falo, Senhor, entra. Primeiro, né? Aquele versículo lá de Apocalipse 3, não era nem para ele estar do lado de fora. Não sei quem botou Jesus do lado de fora de uma igreja. Já era para ele estar do lado de dentro. Mas se ele está do lado de fora, vamos botar ele para o lado de dentro. Deixa ele entrar e vamos ser vencedores por meio de Cristo Jesus. Amém? Último tópico de hoje, para a gente caminhar para encerrar. A igreja dos sonhos de Deus é uma igreja que trabalha. Esse é o 7º tópico. Eu quero que você grave essa palavra no seu coração. A igreja do Senhor Jesus Cristo não para. As portas da igreja estão fechadas. Mas a gente nunca trabalhou tanto como trabalhamos nesses últimos dias. Hoje, 11h30 da manhã, já tinha gente aqui na igreja trabalhando para que essa live acontecesse. Ontem, à noite, 11 horas da noite, estava por meio de live, por meio das redes sociais ali, estava conversando com o Gessé, para que isso acontecesse. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela não para, ela continua ativa. Nós não estamos tendo culto com pessoas físicas, mas a obra ela tem que ser feita. Pessoas precisam ser assistidas. Ontem mesmo atendi várias pessoas, hoje também atendemos algumas pessoas. Querido, nós precisamos, que seja por vídeo, que seja de alguma forma, mas nós precisamos encontrar soluções para os problemas difíceis. E não parar de trabalhar em momento nenhum. Nós precisamos ser uma igreja que trabalha, uma igreja ativa, uma igreja que oferece para o mundo a solução de muitas respostas. E eu e você, nós precisamos ser essa igreja. Uma igreja que trabalha sempre. É uma das palavras fundamentais, é uma coisa que a gente fala muito aqui na igreja, os irmãos que estão assistindo concordam comigo. É a respeito da mordomia cristã. E ser mordomo das coisas de Deus é você prestar serviço, é você cuidar dos bens dele. E quando eu falo serviço, é serviço, não ser visto. Tem muitas pessoas dentro da igreja que elas querem ser vistas e não querem trabalhar. Meu filho, o irmãozinho está sentado ali no banco, é uma coisa. Dá um microfone na mão desse irmão, o fogo cai. E não sei o que, não dá um glória. Uma vez, isso é história real, vocês vão rir, mas isso aconteceu de verdade. Está na igreja, aí o pregador sentou, ficou lá no púlpito quietinho, cruzou as pernas, né? Botou a pastinha do lado, sentou quietinho. Tá, cara séria, não deu um glória, passou o culto todinho. Quando ele pegou o microfone, que ele foi pregar, falou, desde o início do culto, que eu sinto a glória de Deus neste lugar. Aí a irmãzinha, sentiu nada, pastor, tu ficou o culto todo de cara feia.
Imagina que vergonha, que constrangimento. Primeiro da parte da irmã, segundo da parte do pregador. Sabe por quê, querido? Que serviço nós temos prestado. E minha maior pregação não é o sermão expositivo aqui em cima do altar, não. Minha maior pregação é o que eu faço pelas outras pessoas. Porque uma atitude, ela vale mais do que 1000 palavras. Gostou, né? Copia, escreve aí no seu caderninho. Uma atitude vale mais do que 1000 palavras. Escreve isso, copia isso. Tenha isso por fé. Tem muita gente que fala, até conversava isso ontem com o Gessé, né? No embate que a gente estava tendo dentro das coisas de Deus, né? Falando que tem muita gente que prega o que não vive. Imagina. Chegaram para mim, pastor, o que é pior? Pregar o que não vive ou viver o que não prega? Eu falei, nenhum dos dois. Se eu vivo, eu tenho que pregar. A carta do evangelho sou eu. Eu sou a maior carta do evangelho. Ei, irmãozinho, ei, irmãzinha, vocês são a maior carta do evangelho de Cristo. Você pode virar para essa pessoa que está do seu lado e dizer assim, e aí, meu irmão, minha irmã, você é a maior carta do evangelho de Cristo. Você é a maior pregação, você é uma pregação ambulante. Sabe por quê? Eita, eu vou falar. Corta aqui para aqui, gente. Sabe por quê? Que tem muita gente aqui, estou me sentindo com o programa, uma coisa legal. Corta para cá, aí corta para lá. Ih, ele falou, apertou o botão errado. Misericórdia, corta para essa aqui. Para frente, apertou o botão. Ele é desse jeito, que aqui é desse jeito, é ao vivo. Agora ele aprendeu ali, voltou. É aqui? Pronto, normalizou. O que acontece? A gente fica só, tem nada para fazer, né? Stalkeando o povo. Tem muita gente que é crente dentro da igreja, que é líder de departamento, que até como diz meu amigo Jô, é robreiro, né? Robreiro da casa do Senhor Jesus. Mas você vai olhar o Instagram, você vai olhar o Facebook, tal dos stories, que eu não sei porque que inventaram esse tal de stories. Pensa no negócio, tem gente que gosta, né? Mas é só para dar desgosto esse trem. A gente pega os stories das ovelhinhas, misericórdia, Jesus. Deixa eu te perguntar, crente, seu stories, seu Facebook, seu zap, sua rede social, glorifica o nome do Senhor Jesus? Fala, Deus. Não, responde. Pensa comigo. Glorifica ou não glorifica? Que tem muita gente que é crente na igreja, mas você vai olhar os stories do Instagram, misericórdia, é estragando mesmo. O Facebook das trevas, misericórdia. A gente vê que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz, né? Enquanto os crentes estão brigando aí na rede social, né? Porque tem muito crente que só veio para causar contento nas redes sociais. Você vê filho das trevas aí fazendo live, arrecadando milhões para fazer cestas para ajudar quem está sem trabalhar. Mas nem por isso, querido, eu tenho que estar compartilhando essas coisas, não. Nem assistindo. A Bíblia fala para mim que bem-aventurado o homem que não se detém no conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, querido, até meu Facebook, meu Instagram tem que glorificar o nome do Senhor. Se não glorifica, alguma coisa está errada na minha vida. Amém? Você pode dar uma glória a Deus aí? Se não dá para dar glória, diga ai. Aí que Deus vai ouvir do mesmo jeito. Clama por misericórdia que Deus vai ouvir. Queridos, esse serviço de mordomia, a igreja que trabalha, ela tem um compromisso. E ela não pode parar. Sabe? Sabe por que a gente está aqui hoje? Porque a gente tem um compromisso. Nossa, é tão bom estar em casa. Mas tem um compromisso primeiro com Deus, segundo com as outras pessoas. Segundo com você que está nos ouvindo. Sabe? É ter compromisso com as coisas de Deus. Tem gente que assume um carro dentro da igreja. Olha o que Deus vai falar, viu? Deus falar contigo, só dá glória aí. Assume um carro dentro da igreja, no meio do ano, estou cansado, não sei o quê. Ei, querido, não cansa não. No Senhor a gente descansa. Nós temos é que fazer a obra do Senhor com amor. Ir até o fim, combater o bom combate. A carreira vai até o fim. Existem muito mais pessoas que desistem do que pessoas que fracassam. A nossa força ela tem que estar no Senhor, não é no homem não. Sabe, quantas e quantas vezes a gente vai fazer alguma coisa e desiste. E acaba deixando de lado, de segundo plano.
fazendo as coisas da maneira que me agrada, que me apraz, trocando as coisas de Deus por prazer. É um exemplo que eu dou sempre, né? O irmãozinho estava na igreja, aí fala: Senhor, moro longe, não vou para a igreja. Por quê, pastor? Não, porque eu não tenho transporte. Aí Deus vai dar um carro para o irmão. Aí você fala: irmão, cadê tu? Não, estou no shopping passeando. O shopping está fechado, meu filho. Ah, não, estou no cinema. Estou na casa do familiar lá longe. Aí perde o carro, perde a bênção. Ô, pastor, o diabo está furioso. Que o diabo o quê? É você, querido, que recebeu a bênção de Deus e está glorificando como do Senhor Jesus. É igual o crente falar: vou falar. Não estou hoje para falar mesmo. E falou desse jeito: quero dar, arrumo uma porta de emprego. Arruma um emprego, não é fiel. Falta o culto porque está cansado, está trabalhando. Ei, querido, aqui na igreja tem pessoas que trabalham 12 horas direto e chega direto no culto, que seja para pegar um pouquinho da palavra, mas pegam. Tem uns que são bem enrolão, só chega atrasado, não sei porquê. Se Deus está falando contigo, dá uma glória a Deus aí, não se ofende não, que Deus está te corrigindo. Agora o que essas pessoas estão querendo é a oportunidade de estar na igreja. A porta da igreja está fechada, como é que faz? Não faz. O irmãozinho lá, sempre que eu ouvi essa história do pastor Samuel Câmara, na convenção, lá na CJDB, tinha um barco. E o que o irmãozinho fazia? Levava os irmãos para a igreja, tinha que atravessar o rio Amazonas muito grande. E chegava lá e levava o barco para cá, levava o barco para lá, levava os irmãozinhos. Aí o pastor olhou para ele e falou: olha, meu irmão, o que você está fazendo não é muito lindo, levando os irmãos no seu barquinho. Vou consagrar o amado a diácono para reconhecimento do trabalho que o senhor fez. Aí o que acontece? Consagrou o irmão a diácono. Passou 3 meses, foi lá e visitou a igreja. Sabe o que aconteceu? Não tinha ninguém na igreja. Aí cadê? Passou os irmãos da igreja. Não, os irmãos do outro lado do rio não estão vindo mais. Por quê? Não, porque o irmãozinho não está indo buscar. Mas espera aí, por que ele não está indo buscar? Não, pastor, agora ele não busca mais ninguém, porque ele é diácono. Deixou foi de servir, querido. Não vamos inverter os valores, não. Nós temos que ter o compromisso. Mesmo em dias de perseguição, mesmo em dia de luta, mesmo em dia de angústia, nós temos que ter o compromisso com as coisas de Deus. Compromisso com o reino. A igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja dos sonhos de Deus, a igreja que trabalha e é compromissada. É uma igreja fiel. Quantas e quantas vezes nós não somos fiéis? Quer dizer, pastor, que quem é fiel não passa por crise? Não, quem é fiel passa por crise sim, mas tem uma grande diferença. Quem é fiel quando a crise vem, ele permanece com a sua casa firmada na rocha. E tempestade nenhuma derruba a casinha de crente fiel. Querido, quem é fiel vive os sonhos de Deus, vive o projeto de Deus. É por isso que nós somos vigilantes. A igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja dos sonhos de Deus, é uma igreja que se doa, que se entrega. E como nós precisamos nos entregar nesses últimos dias. E aqui eu quero fechar essa reflexão. Nós precisamos ser uma igreja que se doa, que se entrega. Nós precisamos nos entregar mais. Você pode comentar aqui embaixo: eu quero ser uma igreja dos sonhos de Deus. Eu quero ser essa igreja. Eu quero fazer parte dessa igreja. Para a gente recapitular, volta do primeiro aí, para nós. Lá do cristocêntrico, isso. A igreja dos sonhos de Deus é uma igreja cristocêntrica, que Cristo é o centro. A igreja dos sonhos de Deus é uma igreja que ora. A igreja dos sonhos de Deus é uma igreja amorosa, uma igreja que ama. A igreja dos sonhos de Deus, ela tem responsabilidade social. A igreja dos sonhos de Deus, ela cresce quantitativamente, qualitativamente, em maturidade espiritual também. A igreja dos sonhos de Deus, ela é vencedora. Nada para a igreja do Senhor Jesus e nada vai te parar, meu irmão. E para finalizar, a igreja dos sonhos de Deus trabalha. Queridos, nós precisamos trabalhar, como diz o hino da harpa cristã. Eu quero trabalhar para o meu Senhor. E eu e você, nós precisamos ser a igreja dos sonhos de Deus. Só você que quer ser a igreja dos sonhos de Deus, diga isso. Eu quero ser a igreja dos sonhos de Deus. Feche seus olhos comigo. Coloca a mão no seu coração. Diga assim, rapidamente: Senhor Jesus, eu quero ser
a igreja dos sonhos de Deus. Eu quero ser uma igreja que Cristo é o centro, uma igreja que ora, uma igreja que ama, uma igreja que tem responsabilidade social, uma igreja que trabalha, uma igreja que é vencedora. Papai querido, que as portas do inferno continuem não prevalecendo contra a igreja do Senhor, porque eu sou a igreja que vai fazer a diferença nesses últimos dias. Papai querido, é em teu nome que eu oro por cada um que está vendo esta mensagem, que nós liberamos a bênção do Senhor Jesus, que o Espírito Santo de Deus invada cada lar, invada cada família, que os teus filhos possam ser a igreja dos sonhos de Deus. Nós precisamos ser a igreja dos sonhos de Deus. Nós liberamos sobre eles uma unção de renovo, que todo medo dê lugar à esperança, que o Espírito Santo de Deus tome conta de cada um dos corações, de cada uma das vidas, e que teu Espírito Santo seja liberado sobre a vida dos seus filhos. Nós precisamos ser, papai, a igreja dos sonhos de Deus, e assim nós abençoamos cada um dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Antes de terminar esta mensagem, esta live, este culto, eu gostaria que você guardasse essa palavra no seu coração, que você precisa ser a igreja dos sonhos de Deus. Vamos passar mais uma vez essa? A igreja que Cristo é o centro, a igreja que ora, a igreja que ama, a igreja que tem responsabilidade social, a igreja que cresce, a igreja que é vencedora e a igreja que trabalha. Se o Senhor permitir, Ele não voltar e essa crise não acabar, quarta-feira que vem nós vamos finalizar essa série de estudo. E nós vamos aprender mais algumas coisas sobre a igreja dos sonhos de Deus. Gostaria de honrar ao Senhor Jesus pela vida do pastor Edson Nascimento. Falei aqui no início que gentilmente nos permitiu trabalhar aqui com o livro dele, a Igreja dos Sonhos de Deus. Muito obrigado, viu, meu pastor? Tem edificado as nossas vidas, como Deus tem falado conosco. E você, meu irmão, sexta-feira, vem orar conosco, 8 horas da noite, na nossa live de intercessão. No domingo, 19h30, nosso culto de louvor, de adoração ao Senhor Jesus. É o nosso convidado especial para estar conosco. E se o Senhor Jesus não voltar, quarta-feira que vem estaremos aqui. Se não, com a continuidade desse estudo, com nossa escola, com o nosso culto de ensino normalmente na nossa igreja, não sabemos ainda, mas o Senhor Jesus vai direcionar todas as coisas. Escreve aí embaixo, comenta, compartilha, divulga esse vídeo, eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Comenta aqui, eu quero ser a igreja dos sonhos de Deus. Eu quero ser a igreja dos sonhos de Deus. Amém, queridos? Faça assim com suas mãos, que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja contigo, com a tua casa e com a tua família, em nome do Senhor Jesus. Amém. Cada passo eu me aproximo de ti, Jesus. A cada dia te busco mais, morro pro mundo, corro pra cruz, porque não posso viver sem o teu amor. Porque não posso viver
teu amor. Brilha, Jesus, meu rosto já está no chão. Cresça, Jesus, a glória não pertence a homens. Brilha, Jesus, estou descendo mais um degrau. Cresça, Jesus, a cada dia eu desço mais. A cada passo eu me aproximo de ti, Jesus. A cada dia te busco mais. Morro pro mundo, corro pra cruz, porque não posso viver sem o teu amor. Porque não posso mais viver sem o teu amor, sem o teu amor. Brilha, Jesus, meu rosto já está no chão. Cresça, Jesus, a glória não pertence a homens. Brilha, Jesus, estou descendo mais um degrau. Cresça, Jesus, que a cada dia eu desço. Brilha, Jesus, o meu rosto já está no chão. Cresça, Jesus, a glória não pertence a homens. Brilha, Jesus, e eu estou descendo mais um degrau. Cresça, Jesus, a cada dia eu desço mais. Não posso viver sem o teu amor. Eu não posso mais viver sem o teu amor. Brilha, Jesus, meu rosto já está no chão. Cresça, Jesus, a glória não pertence a homens. Brilha, brilha, estou descendo mais um degrau. Cresça, cresça, que a cada dia eu desço mais. Eu desço mais. Cresça, brilha, Jesus, brilha, Jesus. A cada passo eu me aproximo de ti, Jesus.